Camille Flammarion, Narrações do Infinito. Conteúdo resumido. Através das narrativas do Espírito Lumen, esta obra nos mostra cientificamente que toda a história dos mundos está gravada no universo infinito, afirmando ainda a existência de vida em outros planetas. O autor desenvolve estudos intrigantes sobre mundos de vida superior, formas desconhecidas na Terra, alma das plantas e outras temáticas de interesse atual em assuntos astronômicos. Primeira narrativa. Resurrectio Praeteriti. Querens. Vós me haveis prometido, ó Lumen, fazer a narrativa dessa hora, estranha entre todas, que se seguiu ao vosso derradeiro suspiro, e descrever de que modo, por uma lei natural, embora muito singular, revistes o passado no presente, e penetrastes um mistério que havia permanecido oculto até hoje. Lumen. Sim, meu velho amigo, vou cumprir a promessa, e graças à longa correspondência de nossas almas, espero compreendereis esse fenômeno estranho, conforme o classificastes. Há contemplações cuja força o olhar mortal não pode suportar. A morte, que me libertou dos frágeis e fatigáveis sentidos do corpo, ainda não vos tocou com a sua mão emancipadora. Pertenceis ao mundo dos vivos. Apesar do isolamento de ermo, nessas reais torres do arrabal de Saint-Jacques, onde o profano não vem perturbar vossas meditações, fazeis, sem embargo disso, parte da existência terrestre e das suas superficiais preocupações. Não vos admireis, pois, no instante de vos associar ao conhecimento do meu mistério, do convite para que vos isoleis, mais ainda, dos ruídos exteriores, e me presteis toda a intensidade de atenção de que o vosso espírito seja capaz de concentrar nele próprio. Querens. Serei todo ouvidos para vos escutar, ó Lumen, e todo o meu espírito estará concentrado em vos compreender. Falai, sem receio nem circunlóquio, e dignai-vos de me fazer conhecedor das impressões, ignotas para mim, que sucedem à cessação da vida. Lumen, por onde desejais comece a narração? Querens. Se bem recordardes, a partir do momento em que, mãos trêmulas, eu vos fechei os olhos, gostaria que daí partisse a vossa origem. Lumen. A separação do princípio pensante e do organismo nervoso não deixa na alma nenhuma espécie de recordação. É como se as impressões do cérebro, que constituem a harmonia da memória, se apagassem inteiramente e fossem logo restabelecidas sob outro modo. A primeira sensação de identidade que se experimenta depois da morte assemelha-se à que se sente ao despertar, durante a vida, quando, acordando pouco a pouco, a consciência da manhã ainda se está penetrado pelas visões da noite. Chamado pelo futuro e pelo passado, o espírito busca, por seu turno, retomar a plena posse de si mesmo e deter as impressões fugitivas do sonho esvaecido que passam ainda nele, com o respectivo cortejo de quadros e acontecimentos. Às vezes, absorvido em tal retrospecção de um sonho cativante, sente sob as pálpebras, que de novo se fecham, os elos tênues da visão reatadose o espetáculo prosseguir, recai então no sonho e numa espécie de meio sono. Assim se balança nossa faculdade pensante ao sair desta vida, entre uma realidade que não compreende ainda e um sonho não desaparecido completamente. As mais diversas impressões se amalgamam e confundem. E se, sob o peso de sentimentos perecedouros, tem saudades da terra de onde vê mexilado, é então oprimida por um sentimento de tristeza indefinível que pesa sobre nossos pensamentos, nos envolve de trevas e retarda a clarividência. Querens. Experimentastes essas sensações imediatamente após a morte? Lumen. Após a morte? Mas não existe morte. O fato que designais sob tal nome, a separação do corpo e da alma, não se efetua, por assim dizer, sob uma forma dita material, comparável à separação, química de elementos dissociados, que se observa no mundo físico. Não se percebe essa separação definitiva que vos parece tão cruel,
mais do que a pode perceber o recém-nascido saindo do ventre materno. Somos verdadeiramente nascidos para a vida celeste, tal qual o fomos para a existência terrestre. Apenas não estando a alma envolta nas faixas corporais que a revestem na terra, adquire ela mais prontamente a noção do seu estado e da sua personalidade. Tal faculdade de percepção varia, todavia, essencialmente, de uma para outra alma. Rás que durante o viver nunca se elevaram rumo do céu, nem sentiram o desejo de penetrar as leis da criação. Essas, dominadas ainda pelos apetites corporais, permanecem longo tempo em estado de perturbação e de inconsciência. Outras existem, felizmente, que desde esta vida voaram com as suas aspirações aladas rumo aos cimos do belo eterno. Estas veem chegar com calma e serenidade o instante da separação. Elas sabem que o progresso é a lei da existência, que entraram no além, numa vida superior à de aquém. Seguem, passo a passo, a letargia que sobe ao coração, e quando o último movimento, vagaroso e insensível, para em seu curso, elas estão já acima do corpo, e daí já observaram o adormecimento. Libertando-se dos liames magnéticos, sentem-se rapidamente arrebatadas por uma força desconhecida rumo do ponto da criação a que as suas aspirações, sentimentos e esperanças as atraem. Querens. A palestra que ora inauguro convosco, meu caro mestre, traz à memória os diálogos de Platão sobre a imortalidade da alma, e igual a Fedro que o solicitava a seu mestre, Sócrates, nó próprio, dia em que este devia beber a cicuta para obedecer à iníqua sentença dos atenienses. Eu vos pergunto, ó vós, que haveis transposto o termo fatal, que diferença essencial distingue a alma do corpo, de vez que este perece, enquanto que a primeira não morre jamais? Lumen. Não darei a essa questão uma resposta metafísica, qual a de Sócrates, nem uma solução dogmática, qual a dos teólogos, mas uma resposta científica, porque vós, tal qual eu, dais valor somente aos fatos constatados pelos métodos positivos. Ora, pode-se distinguir no ser humano 3 princípios diferentes, ainda que reunidos. O Essia, o corpo material. Segunda, o corpo astral. Treira, a alma. Menciono-os nessa ordem para seguir o método a posteriori. O corpo material é uma associação de moléculas, formadas elas próprias de agrupamentos de átomos. Os átomos são inertes, passivos, governados pela força, e entram no organismo pela respiração e pelos alimentos, renovam incessantemente os tecidos, são substituídos por outros e, eliminados, vão pertencer a outros corpos. Em alguns meses, o corpo humano é totalmente renovado, e nem no sangue, nem na carne, nem no cérebro, nem nos ossos resta mais um único dos átomos que constituíam o todo alguns meses antes. Por intermédio da atmosfera, principalmente, os átomos viajam sem cessar, de um para outro corpo. A molécula de ferro é sempre a mesma, quer esteja incorporada ao sangue que pulsa sob a têmpora de um homem ilustre, quer pertença a um vil fragmento enferrujado. A molécula de oxigênio é idêntica, brilhe no olhar amoroso da noiva, ou, reunida ao hidrogênio, projete sua flama emum dos 1000 luzeiros das noites parisienses, ou ainda tombe em gota de água do alto das nuvens. Os corpos atualmente vivos são formados da cinza dos mortos, e se todos os mortos ressuscitassem, faltariam aos vindos por último muitos fragmentos pertencentes aos primeiros. E durante a vida mesmo, numerosas mudanças ocorrem entre amigos e inimigos, entre homens, animais, plantas, trocas, que causariam singular espanto ao olhar analisador. Quanto respirais, comeis ou bebeis, já foi respirado, bebido ou comido milhares de vezes. Tal é o corpo, um complexo de moléculas materiais que se renovam constantemente. O corpo astral é, por assim dizer, imaterial, etéreo, fluídico. É por ele que o espírito está associado ao corpo material. É o envelope da alma, a substância física do espírito. Pela energia vital, a alma grupa as moléculas seguindo certa forma e constitui os organismos. A força rege os átomos passivos,
incapazes de se conduzirem neles próprios, inertes. A força os chama, faz que lhe obedeçam, toma-os, coloca-os, dispõe todos conforme certas regras e forma esses corpos tão maravilhosamente organizados que o anatomista e o fisiologista contemplam. Os átomos são permanentes, a força vital não. Os átomos não têm idade. A força vital nasce, envelhece, morre. Um octogenário não é mais idoso do que o jovem de 4 lustros. Por quê? Os átomos que o constituem estão, naquele, apenas já alguns meses, e além disso, não são nem velhos nem novos, analisados. Os elementos constitutivos do seu corpo não têm idade, o que envelheceu, pois, no octogenário. A sua energia vital, a qual outra coisa não é que uma transformação da energia do universo, esgotada no corpo. A vida se transmite pela geração. Ela mantém o corpo instintivamente, sem ter consciência dela própria. Tem um começo e um fim. É uma força física inconsciente, organizadora e conservadora do corpo. A alma é um ser intelectual, pensante e material na essência. O mundo das ideias no qual vive não é o mundo de matéria, não tem idade, nem envelhece. Não muda em um mês ou 2 igual ao corpo, pois, decorridos ano, lustro, decênio, sentimos que conservamos a nossa identidade, que o nosso eu permanece. De outro modo, se a alma não existisse, se a faculdade de pensar fosse função do cérebro, não poderíamos continuar a dizer que temos um corpo. Este seria o corpo que teríamos na ocasião. Além disso, de período em período, nossa consciência mudaria, não possuiríamos mais a certeza, nem mesmo o sentimento da nossa identidade, e não seríamos mais responsáveis pelas resoluções segregadas pelas moléculas que haviam passado por nosso cérebro muitas dezenas de meses antes. A alma não é a força vital, pois esta é mensurável, transmite-se por geração, não tem consciência intrínseca, nasce, aumenta, declina e morre, estados diametralmente opostos aos da alma, imaterial, imensurável, intransmissível, consciente. O desenvolvimento da força vital pode ser representado geometricamente por um fuso que enche insensivelmente até ao meio e depois decresça até anular-se na outra extremidade. No meio da vida, a alma não desincha, se pode usar a comparação, para diminuir em forma de fuso e ter um fim, mas continua a abertura da sua parábola, lançada no infinito. Além disso, o modó de existência da alma é essencialmente diverso do da vida. É um modo espiritual. O sentimento do justo ou do injusto, do verdadeiro ou do falso, do bom ou do mal. O estudo, as matemáticas, a análise, a síntese, a contemplação, a admiração, o amor, o afeto ou a antipatia, a estima ou o desprezo, em uma palavra, as preocupações da alma, quaisquer que sejam, pertencem à ordem intelectual e moral, que os átomos e as forças físicas não podem conhecer, e que existe tão verdadeiramente quanto a ordem material. Jamais o trabalho químico ou mecânico das células cerebrais, por mais sutil que se suponha, poderia dar em resultado um julgamento intelectual, por exemplo, concluir que 4 multiplicado por 4 é igual a 16, ou que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Esses elementos da entidade humana são encontrados no conjunto do universo. Os átomos, os mundos materiais, inertes, passivos, as forças físicas ativas que regem os mundos e que se transformam umas nas outras. Deus, o Espírito eterno e infinito, organizador intelectual das leis matemáticas, às quais as forças obedecem. Ser incognoscível, no qual residem os princípios supremos do verdadeiro, do belo e do bem. A alma é ligada ao corpo material pelo corpo astral, intermediário, que ela conserva depois da morte. Quando a vida se extingue, a alma se separa naturalmente do organismo e cessa qualquer relação imediata com o espaço e o tempo, pois não tem densidade alguma nem peso. Depois da morte, ela se encontra desprendida do corpo e permanece maior ou menor interregno na atmosfera. Relativamente livre, a alma pode deslocar-se facilmente e, às vezes, projetar-se mesmo a imensas distâncias,
com a rapidez do pensamento. Sabeis que do Sol à Terra, ou desta aos planetas, a gravitação se transmite quase instantaneamente com uma velocidade maior do que a da luz. A transmissão da alma, mônada psíquica, no espaço, é da mesma ordem. Assim, estamos no céu, imediatamente, depois da morte, de igual modo que o havíamos estado, aliás, durante todo o período da existência. Somente não temos mais o peso que nos prende ao planeta. Acrescentarei, todavia, que a alma demora algum tempo para desprender-se do organismo nervoso e, por vezes, permanece muitos dias, meses mesmo, magneticamente ligada ao antigo corpo que não deseja abandonar. Não raro, conserva por largo período seu organismo fluídico, além de que, dotada de faculdades especiais, pode transportar-se rapidamente de um ponto a outro do espaço. Querens. É a primeira vez que assimilo, sob uma forma sensível, este fato não sobrenatural da morte, e compreendo a existência individual da alma, sua autonomia do corpo e da vida, sua personalidade e sobrevivência, sua situação tão simples no céu. Esta teoria sintética me prepara, eu o creio, para compreender e apreciar vossa revelação. Um acontecimento singular, dissestes, vos impressionou a entrada na vida eterna. Em que momento sobreveio? Lumen. Ei-lo, meu amigo. Deixe-me seguir na narrativa. Soavam, bem sabeis, as 12 pancadas da meia-noite no tímpano do meu velho carrilhão, e o plenilúnio, em meio do seu curso, derramava seu pálido clarão sobre meu leito mortuário quando minha filha, meu neto e amigos de estima saíram do aposento. No intuito de repousar um pouco, quisestes permanecer assistindo-me, prometestes a minha filha não abandonar o lugar até ao amanhecer. Eu vos agradeceria esse devotamento, terno e dedicado, se não fôssemos qual 2 verdadeiros irmãos. Teria decorrido meia hora, mais ou menos, pois o astro das noites declinava para a direita, quando vos peguei a mão e anunciei que a vida já me abandonava às extremidades. Assegurastes-me o contrário, mas eu observava com calma meu estado fisiológico e conhecia que poucos instantes restavam ainda à respiração. Dirigistes sutilmente vossos passos para o aposento dos meus filhos, mas, ignoro por que concentração de esforços, pude conseguir gritar, detendo tal intento. Voltastes olhos lacrimosos, meu amigo, e dissestes: sim, vossas derradeiras vontades foram observadas, e amanhã cedo será tempo ainda de fazer vir vossos filhos. Havia nessas palavras evidente contradição, que apreendi sem isso deixar perceber. Lembrai-vos de que então pedi que fosse aberta a janela? Que bela noite de outubro, mais bela do que as dos poetas da Escócia cantada por Ossian. Não longe do horizonte, e sob meus olhos, distinguiam-se as Pleiades, veladas pelas brumas inferiores. Castor e Pólux remigiavam vitoriosamente no céu, algo mais distante. E ao alto, formando o triângulo constelado com as precedentes, admirava-se, na constelação do Cocheiro, bela estrela de áureos raios, a que desenhada à borda das cartas zodiacais se denomina Capela, ou a Cabra. Vedes que a memória não me falha. Quando abristes a janela de todo, os perfumes das recentes rosas, adormecidas sob a asa da noite, chegaram até mim e confundiram-se às claridades silenciosas das estrelas. Exprimir a doçura que derramaram em minha alma essas impressões, as derradeiras que a terra me enviava, as últimas que tocavam os sentidos ainda não atrofiados, ficaria para além das possibilidades da minha linguagem. Nas minhas horas de mais terno enlevo, de mais suave ventura, jamais senti essa alegria imensa, tal serenidade gloriosa, semelhante prazer já celeste, que me foram dados por esses minutos de êxtase, escoados entre o sopro odoroso das flores e o meigo olhar das estrelas longínquas. E quando regressastes para junto de mim, eu também voltara ao mundo exterior, e juntas as mãos sobre o peito, deixei que meu olhar e meu pensamento rogassem unidos, exubissem ao espaço. E porque meu ouvido fosse bem depressa se fechar para sempre, recordo as derradeiras palavras que pronunciei. Adeus, meu velho amigo, sinto que a morte me conduz, rumo às regiões desconhecidas, onde nos reencontraremos um dia. Quando a aurora desmaiar as estrelas,
Haverá aqui apenas o meu corpo mortal. Repeti à minha filha a última expressão da minha vontade, que ela eduque os filhos, tendo em mira os bens eternos. E porque choráveis e dobrastes os joelhos diante do meu leito acrescentei. Repeti a bela prece de Jesus. E começastes a dizer em tom vacilante o Pai Nosso. Perdoai-nos. Nossas ofensas tal qual perdoemos. Aqueles que nos hajam ofendido. Tais são os pensamentos finais que chegaram à minha alma por intermédio dos sentidos. A vista se me perturbou ao fixar a estrela Capela, e não sei mais de quanto se seguiu imediatamente a esse instante. O ano, os dias e as horas são constituídos pelo movimento da Terra. Fora desses movimentos, o tempo terrestre não existe mais no espaço. É, pois, absolutamente impossível ter noção desse tempo. Creio, sem embargo disso, ter ocorrido no próprio dia do meu trespasse o acontecimento que vou narrar. Pois, conforme percebereis desde logo, meu corpo ainda não fora sepultado, quando a visão se apresentou à minha alma. Nascido em 1793, estava em outubro de 1864, no meu 72º ano de existência, e não me senti mediocremente surpreendido ao constatar-me animado de ardor e agilidade de espírito não menos intensos do que nos mais belos dias da minha adolescência. Não possuía corpo, porém não me julguei incorpóreo, pois senti e vi que uma substância me constituía, embora não houvesse nenhuma analogia entre tal elemento e aqueles que formam os corpos terrestres. Não sei de que modo atravessei os espaços celestes e qual a força que me aproximou depressa de um sol magnífico, cujo dourado esplendor, aliás, não me deslumbrou e que estava rodeado, qual mostrara à distância, de grande número de mundos, envoltos cada qual em um ou muitos anéis. Por essa mesma força, da qual era eu inconsciente, fui levado rumo de um desses anéis, espectador de indefiníveis fenômenos de luz, pois o espaço estrelado estava, dir-se-ia, atravessado por pontes de arco-íris. Não via mais o sol de ouro. Estava numa espécie de noite colorida de nuanças multicores. A visão da minha alma atingira potência incomparavelmente superior à dos olhos do organismo terrestre que recentemente deixara. E, circunstância notável, esse poder me parecia subordinado à vontade. Tal poder visual da alma é tão maravilhoso que não me deterei hoje em descrevê-lo. Basta que vos faça pressentir isto. Em lugar de ver simplesmente as estrelas no firmamento tal qual as contemplais da terra, eu distinguia também de modo nítido os mundos que lhes gravitam em redor. E detalhe estranho, quando não mais desejava divisar a estrela, a fim de não ser forçado ao exame desses mundos, ela desaparecia de minha visão, deixando-me em excelentes condições para observar apenas um de tais globos. Além disso, quando minha visão sobre um mundo em particular chegava a distinguir os detalhes da superfície, os continentes e os mares, os nevoeiros e os rios, e embora não visse aumentar perceptivelmente, qual acontece com o auxílio dos telescópios, conseguia por intensidade particular de concentração, na vista de minha alma, enxergar o objeto sobre o qual ela convergia, no mesmo grau em que se distingue uma cidade, uma campina. Chegando a esse mundo anelar, apercebi-me de que me revestira de uma forma idêntica à dos seus habitantes, tal qual se houvesse a minha alma atraído para ela. Os átomos constitutivos de um novo corpo. Na Terra, os corpos são compostos de moléculas que não se tocam e se renovam constantemente pela respiração, alimentação e assimilação. Aqui, o envoltório da alma se forma de modo mais rápido. Eu me senti vivo em mais alto grau do que os seres sobrenaturais, cujas paixões e saudades foram cantadas por Dante. Uma das faculdades essenciais dos habitantes desse novo mundo é, de certo, a de enxergar muito longe. Querens. Mas, meu amigo, perdoai minha observação quiçá ingênua. A essa tão grande distância, os mundos e os planetas que circulam em torno das estrelas não se confundem com o próprio centro de atração? Por exemplo, a tão grande longitude, onde vos achaste, os planetas do nosso sistema não ficaram confundidos nessa estrela, no nosso Sol? Pudestes distinguir a Terra? Lumen. Haveis aproveitado à primeira vista
a única objeção geométrica que parece contrariar a observação precedente. Como efeito, a uma certa distância, os planetas são absorvidos nos clarões do seu Sol e nossos olhos terrestres teriam dificuldade em distingui-los. Sabeis que a partir de Saturno não se diferencia mais a Terra, mas convém acentuar que tais dificuldades dependem tanto da imperfeição da nossa vista quanto da lei geométrica, do decrescimento das superfícies. Ora, no mundo a cujas margens se acabava de aportar, os seres não encarnados em um envoltório grosseiro igual ao da Terra, e sim mais livres e dotados de faculdades de percepção elevadas, a eminente grau de potência, podem, conforme vos disse já, isolar a fonte iluminadora do objeto iluminado, e por isso, perceber distintamente os detalhes, que a tamanhas distâncias seriam de todo encobertos aos olhos dos organismos terrestres. Querens. E para tais observações eles se servem de instrumentos superiores aos nossos telescópios? Lumen. Se, para tornar menos difícil a compreensão essa maravilhosa faculdade visual, é mister concebê-la munida de instrumentos ópticos, vós a podeis assim admitir teoricamente. Lícito vos é imaginar óculos que, por uma sucessão de lentes e dispositivos de diafragmas, aproximam sucessivamente os mundos e isolam da vista o foco iluminador, para deixar à observação somente o mundo objeto do estudo. Devo, porém, advertir que esses seres são dotados de um sentido especial, diferente da vista ordinária, e que o sabem desenvolver por processos ópticos muito eficazes. Fica entendido que tal poder visual e respectiva construção óptica são naturais nesses mundos, e não sobrenaturais. Atentai um pouco em os insetos que dispõem da faculdade de encolher ou alongar seus olhos à maneira de tubos de binóculos, de entumescer ou achatar o cristalino para dele fazer uma lente de diversos graus, ou ainda de concentrar no mesmo foco uma série de olhos assentados, à feição de outros tantos microscópios, para surpreender o infinitamente pequeno, e podereis, de modo mais fácil, conceber a faculdade de tais seres ultraterrestres. Querens. Sem poder figurá-la, embora, pois que está além do meu conhecimento e experiência, posso conjeturar essa possibilidade. Assim pudestes ver a terra e mesmo distinguir de tão alto as cidades e as aldeias do nosso baixo mundo? Lumen. Deixai-me prosseguir minha narrativa. Cheguei, pois, ao anel mencionado, cuja largura é bastante vasta para que 200 terras, qual a vossa, possam nele rodar enfileiradas, e me encontrei sobre uma vasta montanha, coroada de palácios vegetais. Pelo menos me pareceu que esses castelos feéricos cresciam naturalmente, ou eram apenas o resultado de um fácil ajustamento de ramos e flores altas. Cidade bastante populosa. Sobre o cimo da montanha onde aportara, notei um grupo de anciães em número de 25 ou 30, os quais se fixavam, com a atenção mais obstinada e mais inquieta, em uma bela estrela da constelação austral do altar, nos confins da Via Láctea. Não notaram a minha chegada junto deles, tanto a sua múltipla atenção estava exclusivamente concentrada no enxame da estrela, ou de um mundo do respectivo sistema. Quanto a mim, chegando a essa atmosfera, me vi revestido de um corpo físico igual aos deles e, surpresa maior ainda, não me admirei de ouvir que falavam a respeito da Terra, sim, da Terra nessa linguagem universal do espírito que todos os seres compreendem, desde o serafim até as árvores da floresta. E não só falavam da Terra, mas particularmente da França. Por que esses massacres regulares? Eles se diziam. Haverá necessidade de que a força bruta reine soberana. A guerra civil irá dizimar esse povo até ao último dos seus defensores e lavar como rios de sangue as ruas da capital ainda há pouco tão tranquila, tão intelectual, tão elegante e tão brilhante, que eu não compreendia nada de tais palavras. Eu que viera da terra com uma velocidade igual à do pensamento, e que na véspera ainda respirava o ambiente de uma cidade calma e pacífica. Reuni-me ao grupo e fixei com eles meu olhar na estrela de ouro. Bem depressa, escutando sua conversação e buscando avidamente distinguir as coisas extraordinárias das quais falavam, divisei à esquerda da estrela uma esfera azul pálido. Era a Terra.
Não ignorais, meu amigo, que apesar do aparente paradoxo, a Terra é verdadeiramente um astro do céu, e isso eu vos recordei há pouco. De longe, de uma das estrelas vizinhas do nosso sistema, este aparece a visão espiritual de que falei, no grau de uma família de astros composta de 8 mundos principais, unidos em torno do Sol. Júpiter e Saturno chamam primeiramente a atenção, devido ao seu tamanho. Depois não se tarda em destacar Urano e Netuno, e em seguida, mais perto do Sol-estrela Marte e a Terra. Vênus é mais difícil de perceber e Mercúrio fica invisível, devido à sua quase absoluta proximidade do Sol. Tal é o sistema planetário do céu. Minha atenção se prendeu exclusivamente na pequena esfera terrestre, junto da qual reconheci a Lua. Bem depressa, notei as alvas neves do Polo Boreal, a Europa tão retalhada, o Mediterrâneo azul, o Triângulo Amarelo da África, os contornos do oceano, e porque minha atenção estava unicamente fixada sobre o nosso planeta, o Sol-estrela se eclipsou da minha visão. Depois, sucessivamente, pouco a pouco, consegui distinguir na esfera, em meio de regiões azuladas, uma espécie de recorte de cor bistre e, prosseguindo minha investigação, vislumbrar uma cidade no meio do dito recorte. Não tive dificuldade em reconhecer que o recorte era a França e a cidade Paris. O primeiro sinal de identificação da capital francesa foi o listão prateado do Sena, que tão faceiramente descreve tantas circunvoluções sinuosas a oeste da grande metrópole. Servindo-me do aparelho óptico, penetrei em maiores detalhes. A nave e as torres de Notre-Dame, que eu via por cima, formavam bem uma cruz latina na ponta oriental da cidade. Os bulevares estendiam suas faixas. Ao norte. Ao sul reconheci o Jardim de Luxemburgo e o Observatório. A cúpula do Panteão toucava com um ponto cinzento a montanha Santa Genoveva. A oeste, a grande avenida dos Campos Elíseos desenhava no solo a sua linha reta. Divisava-se, mais distante, o bosque de Bolonha, os arredores de Saint-Cloud, os bosques de Meudon, Sèvres, Ville d'Avray e Montretout. Tudo, porém, era paisagem de inverno, árvores despidas de folhagem. Um triste dia de janeiro, enquanto que eu deixara a terra em outubro. Tive em pouco a certeza de que era bem Paris o alvo da minha vista. Mas, porque não compreendesse melhor as exclamações dos meus vizinhos, fiz esforços para mais exatamente realçar os detalhes. Minha visão se deteve de preferência sobre o observatório, pois estava no meu bairro favorito, o qual durante 8 lustros deixara apenas por alguns meses. Ora, julgue qual teria sido minha surpresa, quando meu olhar se adaptou mais completamente ao cenário, e percebi não mais existir avenida entre o Luxemburgo e o observatório, e que essa magnífica aldeia de castanheiros dera lugar a jardins de mosteiros. Um desses retiros ocupava o lindo centro do Vergel. O Boulevard Saint-Miguel não existia mais, nem a Rua dos Médicis. Era um amálgama de ruelas, e julguei reconhecer a antiga Rua do Oeste, a Praça São Miguel, onde outrora uma antiga fonte fornecia água aos moradores do Arrabalde, e uma série de outras ruazinhas que eu havia visto antigamente. Pareceu-me estar sob meus olhos o plano de Turgot, com as suas ruas e edificações. O observatório estava despojado das cúpulas, as 2 alas laterais haviam igualmente desaparecido. Pouco a pouco, prosseguindo minha investigação, constatei que, particularizando, Paris mudara profundamente. Meus rancores de artista contra as invasões da edilidade parisiense despertaram, mas foram rapidamente superados por outras cogitações mais fortes. O arco triunfal da estrela não existia mais, nem as avenidas opulentas que nele vinham confinar. O Boulevard de Sebastopol não existia também, nem Magare do Oeste, e nenhuma linha de via férrea. A torre S já que se estava, enfeixada em um cortejo de velhos prédios, e a coluna da Vitória lhe estava aproximada. A coluna da Bastilha também ausente, pois eu teria com facilidade reconhecido o gênio dourado que a encimava. Na Praça Vendôme, a coluna da Grande Armada havia desaparecido e a Rua da Paz não se via também. A Rua de Rivoli sumira-se. O Louvre não estava concluído ou então demolido. Entre o trecho quadrado do Louvre e as Tulherias viam-se casebres amontoados, uma pequena igreja,
velhos terraços e mansardas. Na Praça da Concórdia não se distinguia mais o obelisco, mas parecia ver-se enorme pedestal, e ante ele grande e grulhante multidão contida por tropas militares. Não se avistavam a Igreja Madalena e a Rua Royale. Havia uma ilhota por detrás da Ilhas. Luís. Os bulevares exteriores não eram outra coisa que o velho muro da Ronda, e as fortificações tinham destruído seus contornos. Enfim, embora reconhecendo a capital da França, pelos edifícios que lhe restavam e por alguns quarteirões não transformados, estava sem saber que pensar de tão maravilhosa metamorfose que da véspera para o outro dia tão radicalmente mudara o aspecto da velha cidade. Ao meu pensamento, acudiu de início a ideia de que, ao invés de pouco tempo, gastara em vir da terra mais de um ano, lustro, decênio ou século. E porque a noção do tempo é essencialmente relativa, e a medida da sua duração nada tem de real, nem de absoluta separada do globo terrestre, eu perdera, por esse motivo, toda a medida fixa, e a mim mesmo dizia que um ano ou até um século podia ter passado ante meu ser sem que me apercebesse, pois o tão vivo interesse tomado por essa viagem não me fizera achar o tempo longo, expressão vulgar indicadora dessa sensação em nosso espírito. Não tendo meio algum de me certificar da realidade, terminaria por crer sem dúvida que muitos séculos já me separavam da vida terrestre e tinha sob os olhos a Paris do século XXI, se eu não houvesse, então, aprofundado mais o exame do conjunto. Com efeito, identifiquei sucessivamente o aspecto da cidade e cheguei, por gradação, a reencontrar terrenos, ruas e edifícios que havia conhecido na minha infância. O palácio da Municipalidade apareceu todo embandeirado, e o castelo das Tulherias apresentava sua cúpula quadrada central. As torres feudais do Châtelet e da Santa Capela assinalavam bem o antigo palácio. Um pequeno detalhe completou minha elucidação, quando no centro do jardim de um velho mosteiro da rua Saint-Jacques discerni um pavilhão cuja vista me fez estremecer. Fora ali que eu encontrara, adolescente, a mulher que me amou, com um profundo amor, a minha Evelys, tão terna e tão devotada, que tudo abandonou para se entregar ao meu destino. Revi a pequena cúpula do terraço ante a qual íamos sonhar à tarde e estudar as constelações. Ah, com que júbilo acolhia eu esses passeios durante os quais, acertando o passo um pelo outro, caminhávamos as avenidas, fugindo aos olhos indiscretos do mundo ciumento. Revia o pavilhão, reconhecendo-o tal qual era então, e podeis calcular que tal vista bastou ela só para completar minhas indicações e convencer-me, com uma convicção invencível e inquebrantável, de que longe de ter sob os olhos, conforme fora natural imaginar, a Paris de depois da minha morte, eu tinha ante mim a Paris desaparecida, a velha Paris do começo do século XIX ou a do fim do XVIII. Podeis compreender facilmente, no mínimo, que eu, apesar da evidência, não devia crer no que meus olhos viam. Parecia-me mais natural imaginar que Paris havia envelhecido tanto, sofrido tais transformações depois da minha partida da terra, intervalo cuja duração me era totalmente desconhecida, que eu tinha sob a vista a cidade do futuro, se posso exprimir, por esta imagem um fato que estava presente para mim. Prossegui, pois, atentamente minha observação para constatar de modo decisivo que se tratava da antiga Paris, em parte demolida atualmente, o que eu tinha sob os olhos, ou se, por um fenômeno não menos incrível, era uma outra Paris, uma outra França, uma outra terra. Querens, que situação extraordinária para o vosso espírito analista, ó Lumen, e qual o meio que vos permitiu chegar a conhecer a realidade? Lumen. Os anciães da montanha tinham prosseguido a conversação, enquanto as reflexões precedentes se sucediam em meu espírito. Subitamente, ouvi o mais idoso, espírito venerável cuja cabeça nestoriana se impunha à admiração e ao respeito, exclamar em tom tristemente ressonante: de joelhos, meus irmãos, imploremos indulgência ao Deus universal. Essa terra, essa nação continua a ensopar-se em sangue. Uma nova cabeça, a de um rei, acaba de tombar. Seus companheiros pareceram compreendê-lo,
porque ajoelharam sobre a montanha e prosternaram os alvos rostos contra o chão. Para mim, que ainda não estava habituado a distinguir figuras humanas no meio das ruas e praças públicas, e que não havia acompanhado a observação particular dos anciães, permaneci de pé, insistindo no exame do quadro distante. Estrangeiro, disse o velho, condenais a ação unânime de vossos irmãos, pois que não vos unistes à prece que fizeram. Senador, respondi, não posso condenar, nem aplaudir, pois não sei do que se trata. Chegado a esta montanha há pouco, desconheço a causa da vossa religiosa imprecação. Então aproximei-me do velho e, enquanto seus companheiros se ergueram e entretinham em mútua conversação, eu lhe pedi que me narrasse as suas observações. Ensinou-me que, dada a intuição de que são dotados os espíritos do grau dos habitantes desse mundo, e também pela faculdade íntima de percepção que lhes coube em partilha, possuem uma espécie de relação magnética com as estrelas vizinhas. Tais estrelação em número de 12 ou 15, as mais próximas. Fora desse perímetro a percepção resulta confusa. Nosso Sol é uma dessas estrelas contíguas. Conhecem, pois, vagamente, mas com exatidão, o estado das humanidades que habitam os planetas dependentes desse Sol, e seu grau relativo de elevação intelectual ou moral. Além disso, quando uma grande perturbação atravessa uma dessas humanidades, seja na ordem física, seja na ordem moral, eles sofrem uma espécie de comoção recôndita, à semelhança do que acontece com uma corda, vibrando, ao fazer entrar em vibração outra corda colocada à distância. Desde há um ano deste mundo é equivalente a 10 dos nossos, eles se haviam sentido atraídos por uma emoção particular para o nosso planeta terrestre, e os observadores tinham seguido com interesse e inquietude a marcha desse mundo. Havíamos assistido ao fim de um reino, a aurora de uma liberdade resplendente, a conquista dos direitos do homem, a afirmação dos grandes princípios da dignidade humana. Depois, haviam visto a causa sagrada da liberdade posta em perigo por aqueles que deveriam constituir-se seus primeiros defensores, e a força brutal substituir o raciocínio e a persuasão. Compreendi que se tratava da Revolução de 1789 e da queda do velho mundo político diante do novo. Desde algum tempo, principalmente, havia, com intensa mágoa, acompanhado os frutos do terror e a tirania dos bebedores de sangue. Eles temiam pelos dias da raça humana e duvidavam daí para o futuro do progresso dessa humanidade emancipada que alienava ela própria o tesouro que acabara de conquistar. Guardei-me bem de declarar ao senador ter chegado da terra e nela vivido até contar 72 aniversários de existência. Ignoro se ele teve alguma intuição a respeito, mas eu próprio estava tão estranhamente surpreendido de tal visão que meu espírito se identificara com isso e não mais pensava na minha pessoa. Minha vista afinal se adaptara ao espetáculo observado e destaquei no meio da Praça da Concórdia um cadafalso rodeado de formidável aparelhamento de guerra, de tambores, canhões e de uma densa multidão pintalgada, empunhando chuços. Uma charrete, guiada por certo homem vermelho, conduzia os despojos mortais de Luís XVI, dirigindo-se para os lados do arrabalde de Saint-Honoré. Um populacho ébrio parecia ameaçar o céu. Cavaleiros se exeguiam, sabre em punho. Viam-se rumo dos Campos Elíseos fossas, nas quais caíam os curiosos. Mas essa agitação concentrada no local tumultuoso não se estendia à cidade, que parecia morta e deserta. O terror a mergulhara em letargia. Eu não assistira ao acontecimento de 1793, pois esse fora o ano do meu nascimento, e experimentava indizível interesse em ser testemunha de tal cena, da qual os historiadores me haviam informado. Muitas vezes eu discutira o voto da Convenção Nacional, mas confesso que a execução de homens da estirpe de Lavoisier, o criador da química, Bailly, historiador da astronomia, André Chenier, o dulcíssimo poeta, ou a condenação de Condorcet, para o qual não tinham a escusa da razão de Estado, haviam-me causado mais indignação do que o suplício de Luís XVI. Ser testemunha dos acontecimentos dessa época transcorrida despertava em mim interesse sem igual. Todavia, por imenso que fosse tal interesse,
podereis calcular que estivesse dominado por um sentimento mais poderoso ainda. Achar no ano de 1864 e estar assistindo presentemente a um acontecimento desenrolado durante a Revolução Francesa. Querens. Parece-me, com efeito, que esse sentimento de impossibilidade devia tornar singularmente perturbada a vossa contemplação, pois, em última análise, ali estava uma visão que sentimos radicalmente, ilusória e da qual não podemos admitir a realidade, mesmo assistindo a ela. Lumen. Sim, meu amigo, impossível. Logo compreendereis em que estado de ânimo me encontrava, enxergando com os meus olhos um tal paradoxo realizado. Certa expressão popular diz que, por vezes, não se pode crer nos próprios olhos. Era o meu caso, impossível negar, impossível admitir. Querens. Não seria uma concepção do vosso espírito, um produto da vossa imaginação, uma exumação da vossa lembrança? Adquiristes a certeza de que se tratava de uma realidade e não de um reflexo singular da memória? Lumen. Foi o primeiro raciocínio que me veio ao espírito. Mas era de todo tão evidente estar sob meus olhos a Paris de 1793 e o acontecimento de 21 de janeiro, que não pude duvidar por muito tempo. E, por outra parte, tal raciocínio estava de antemão derribado pela circunstância de me haverem os velhos da montanha precedido na observação dos fatos, que eles viam, analisavam e se comunicavam mutuamente a ação do momento, sem conhecer, de qualquer modo, a história da Terra, e sem saber que eu conhecesse essa história. E depois tínhamos sob o olhar um fato presente, e não um acontecimento do passado. Querens. Mas, então, se o passado se pode assim fundir no presente, se a realidade e a visão se consorciam desse modo, se as personalidades mortas de há muito podem ser vistas ainda, agindo no cenário da vida. Se as novas construções e as metamorfoses de uma cidade do tipo de Paris podem desaparecer e deixar ver em seu lugar a cidade de outrora, se, enfim, o presente pode esvair-se para a ressurreição do passado, em qual certeza podemos doravante confiar? Em que se torna a ciência de observação? Que será das deduções e das teorias? Sobre o que estão fundados nossos conhecimentos, que nos parecem os mais sólidos? E se aquelas coisas são verdadeiras, não deveremos de futuro duvidar de tudo ou crer em tudo. Lumen. Essas considerações e outras, meu amigo, me absorveram e atormentaram, mas todas elas não puderam destruir a realidade que eu via. Quando adquiri a certeza de que tínhamos presente sob os olhos o ano 1793, refleti imediatamente que a própria ciência, longe de combater essa realidade, pois duas verdades não se podem opor uma à outra, devia dar-me disso a cabível explicação. Interroguei a física e esperei a sua resposta. Querens? Que o fato era real? Lumen. Não somente real, mas também compreensível e demonstrável. Ides receber a explicação astronômica. Examinei inicialmente a posição da Terra na constelação do Altar, da qual vos falei. Orientando-me, em relação à estrela polar e ao zodíaco, assinalei que as constelações não eram muito diferentes das que são vistas da Terra e, afora algumas estrelas particulares, sua posição continuava sensivelmente a mesma. Órion reinava no equador terrestre. A grande Ursa, detida em seu curso circular, tendia ainda ao norte. Reportando-me as coordenadas dos movimentos aparentes, suspensos daí em diante, constatei então que o ponto onde eu via o grupo do Sol, da Terra e dos planetas devia marcar a 17 da hora da ascensão reta, isto é, ao 256º grau mais ou menos. Eu não dispunha de aparelho para tomar exata mensuração. Observei, em segundo lugar, que esse ponto se encontrava rumo do 44º grau de distância do Polo Sul. Tais pesquisas tinham por fim identificar a estrela sobre a qual havia eu pairado e deram lugar a que eu concluísse encontrar-me num astro situado rumo do 76º grau de ascensão reta e do 46º de declinação boreal. Sabia, por outro lado, pelas palavras do ancião, que o astro onde nos achávamos não estava muito distanciado do nosso Sol, pois este se incluía entre os astros vizinhos.
Com a ajuda de tais elementos, pude facilmente encontrar nas minhas reminiscências qual a estrela em concordância, com as posições assim determinas. Uma única a isso correspondia. Era a estrela de primeira grandeza, Alfa do Cocheiro, denominada também Capela ou a Cabra. Não havia a menor dúvida a respeito. Assim, eu estava então certamente num mundo dependente do sistema dessa estrela. De lá o brilho do nosso Sol fica reduzido ao de uma simples estrela, e em consequência da viagem que faz, vai colocar-se em perspectiva diante e na constelação do Altar, situada precisamente em oposto à do Cocheiro, para o habitante da Terra. Desde então, procurei recordar qual era a paralaxe dessa estrela. Lembrava-me de que um dos meus amigos, astrônomo russo, já a havia calculado e seu cálculo, confirmado, dava a essa paralaxe 0,046. Expresso em milhões de quilômetros, o número é 681. 568 mil assim, o astro sobre o qual eu me encontrava distava da Terra 681 trilhões 568 milhões de quilômetros. Elucidado desse modo o problema, estavam 3/4 partes resolvidas. Ora, eis aqui agora o fato capital, aquele para o qual chamo a vossa particular atenção, pois nele reside, no momento, a explicação da mais estranha das realidades. Sabeis que a luz não vence instantaneamente a distância de um lugar a outro, e sim sucessivamente. Não deixastes de assinalar de certo que, atirandou uma pedra em águas tranquilas, uma série de encíclicas se sucedem em redor do ponto onde a pedra caiu. Assim se dá com os sons no ar, quando passam de um extremo a outro. Assim ocorre com a luz no espaço. Ela se transmite gradualmente por ondulações sucessivas. A luz de uma estrela emprega, pois, certo tempo para chegar à Terra, e essa duração depende naturalmente da distância entre uma e outra. O som percorre 340 metros por segundo. Um tiro de canhão é ouvido pelos artilheiros vizinhos da peça no preciso momento em que parte, um segundo depois por aqueles que estejam na distância de 340 metros, 3 segundos pelos que se acham a 1 quilômetro, 12 segundos para os a 4 quilômetros, 2 minutos para os ao decuplo desta distância, 5 minutos para os que, colocados a 100 quilômetros, ouçam ainda esse trovão dos homens. A luz se transmite com uma velocidade muito maior, porém não instantânea, conforme acreditavam os antigos. Ela percorre 300 mil quilômetros por segundo e faria 8 vezes o giro do globo em 1 segundo. Se pudesse fazer voltas, emprega 15 segundos, 4 para vir da Lua à Terra, 8 minutos e 13 segundos se partir do Sol, 42 minutos para nos chegar de Júpiter, 2 horas saindo de Urano e 4 horas para fazer a viagem desde Netuno. Vemos, pois, os corpos celestes, não tal qual eles são no momento em que os observamos, mas tal qual eram no instante da partida do raio luminoso que nos chegou. Se um vulcão, por exemplo, entrasse em erupção em um desses mundos referidos, não o veríamos projetar suas chamas senão 1 segundo e 1/4 depois, se tratasse da Lua. 42 minutos decorridos se estivesse em Júpiter, 2 horas mais tarde, se viessem de Urano, 4 horas após, caso proviessem de Netuno. Se nós nos transportássemos para além do sistema planetário, as distâncias seriam incomparavelmente mais vastas e maior a demora na chegada da luz. Assim, o raio luminoso saído da estrela mais próxima da Terra, a Alfa do Centauro, despende mais de 400 dias para nos atingir. O que procede de Sírio emprega perto de 1 decênio para atravessar o abismo que nos separa desse Sol. Estando a estrela Capela separada da Terra pela distância que mencionei, é fácil calcular, à razão de 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo necessita a luz para franquear tal intervalo. O cálculo feito dá 7 decênios, 20 meses e 24 dias. O raio luminoso que sai de Capela para vir à Terra não nos chega senão depois de marchar ininterruptamente esses 14 lustros, 20 meses e 24 dias. Igualmente, o raio luminoso que parte da Terra para atingir a estrela, ali não chega antes de tal decurso. Querens.
Se o raio luminoso que nos vem dessa estrela emprega aquele tempo para atingir o nosso mundo, a luz que nos traz é, pois, a de quase 864 meses do momento da partida. Lumen. Haveis compreendido com exatidão, e aí está precisamente o fato que importa bem penetrar. Querens. Assim, em outros termos, o raio luminoso é semelhante a um correio que nos traz as novidades da situação do país de onde vem e que se demora 3.744 semanas em chegar, nos traz as notícias do país relativas ao momento da sua partida, isto é, de 7 decênios anteriores ao instante em que nos chegam. Lumen. Adivinhastes o mistério. Vossa comparação demonstra haverdes erguido uma ponta do véu. Para falar mais exatamente ainda, o raio luminoso seria um correio trazendo não notícias escritas, mas a fotografia, ou mais rigorosamente ainda, o próprio aspecto do país de onde saísse. Vemos esse aspecto tal qual era no momento em que os raios luminosos enviados de cada um dos pontos do país nolo fazem conhecido, na ocasião, repito, em que de lá saíram. Nada é mais simples, mais incontestável. Quando, pois, examinamos ao telescópio a superfície de um astro, não a vemos tal qual ela é no instante em que a observamos, e sim tal qual era ao tempo em que a luz, que ora nos chega, foi emitida pela dita superfície. Querens. De sorte que se uma estrela cuja luz, suponhamos, necessita 2 lustros para nos chegar, fosse subitamente aniquilada hoje, nós a estaríamos vendo durante esse decênio, de vez que só ao termo de tal tempo nos chegaria o seu derradeiro raio luminoso? Lumen. Precisamente isso. Em uma palavra, os raios de luz que as estrelas nos enviam não nos chegam instantaneamente, e sim empregando um certo tempo em transpor a distância de separação, não nos mostrando as estrelas tal qual são agora, mas tal qual eram por ocasião em que partiram esses raios de luz, transmissores do respectivo aspecto. Aí está, uma surpreendente transformação do passado em presente. Para o astro observado, é o que já se passou, o já desaparecido. Para o observador, é o presente, o atual. O passado do astro é rigorosa e positivamente o presente do observador. E porque o aspecto dos mundos muda de um ano a outro, e mesmo, da véspera para o dia seguinte, pode-se representar esse aspecto igual a um escapamento no espaço, avançando no infinito para se revelar aos olhos dos longínquos contempladores. Cada aspecto é seguido de um outro, e assim, sucessivamente. E na forma de série de ondulações, levam ao longe o passado dos mundos, que se torna presente aos observadores escalonados na sua passagem. Isso que cremos ver presentemente nos astros já se passou, e o que lá está ocorrendo, nós não vemos, ainda. Identificai-vos, meu amigo, com esta representação de um fatorial. Por isso que vos interessa muito apreender tal marcha sucessiva da luz, e compreender com exatidão essa verdade incontestável. O aspecto das coisas, quando trazido pela luz, apresenta essas coisas, não tal qual elas são presentemente, mas tal qual eram anteriormente, segundo o intervalo de tempo necessário para que a respectiva imagem, assim trazida, percorra a distância que delas nos separa. Não vemos astro algum qual é no momento, mas qual era no instante em que dele saiu o raio luminoso, que nos chega. Não é o estado atual do céu que nos é visível, mas a sua história passada. Há mesmo tais e tais astros que não existem mais, desde há desmilênios, e são vistos ainda. Por isso que o raio luminoso dele chegado saiu de lá muito tempo antes da sua destruição. Tal estrela dupla, da qual buscais com 1000 cuidados e muitas fadigas determinar a natureza e os movimentos, não existe mais, desde quando começaram a haver astrônomos sobre a superfície da Terra. Se o céu visível fosse aniquilado hoje, seria visto ainda amanhã, e ainda no ano próximo, e ainda durante um século, 1 milênio, 5, 10 milênios, e por mais excetuadas apenas as estrelas muito próximas, que se extinguiriam sucessivamente à proporção do decurso de tempo necessário para que os respectivos raios luminosos, delas emanados, transpusessem a distância que nos separa.
Alfa do Centauro extinguir-se-ia primeiro, em 48 meses, Sírio em 120, etc. E fácil agora, meu amigo, aplicar a teoria científica à explicação do estranho fato do qual fui testemunha. Se é da Terra se vê a estrela Capella, não tal qual é no momento da observação, e sim tal qual foi 864 meses antes. De igual maneira de lá não se vê a Terra, senão com idêntica diferença de aspecto, correspondente a igual período de tempo. A luz despende o mesmo tempo para percorrer os dois trajetos. Querens. Mestre, acompanhei atentamente vossas explicações. Não sendo luminosa, brilha a Terra a distância igual a uma estrela? Lúmen. A Terra espelha no espaço a luz recebida do Sol. Quanto maior a longitude, mais o nosso planeta se parece a uma estrela, concentrada toda a luz do Sol em um disco que se torna cada vez menor. Assim, vista da Lua, essa superfície parece 14 vezes mais luminosa do que a do plenilúnio, pois é 14 vezes mais vasta. Observada do planeta Vênus, daria a aparência do mesmo brilho que tem Júpiter, visto da Terra. Contemplada de Marte, converte-se em estrela da manhã e do crepúsculo vespertino, oferecendo fases iguais às que Vênus apresenta. Assim, embora não tenha brilho próprio, brilha de longe, a exemplo da Lua e dos planetas, pela luz que recebe e reflete do Sol no espaço. Ora, assim como os acontecimentos de Netuno sofrem um atraso de 4 horas vistos da Terra, assim também os da Terra passam pela mesma demora, quando observados da órbita de Netuno. Por isso, de Capella, a Terra é vista com aquele dito retrocesso de 7 decênios aproximadamente. Querens. Por muito estranhos e raros que sejam esses aspectos para mim, compreendo agora perfeitamente por que, transportado à estrela Capella, não vistes a Terra no seu aspecto de 1864, data da vossa morte, mas na situação de janeiro de 1793. Por isso que a luz gasta 862 meses para atravessar o abismo que separa o globo terrestre daquela estrela. E compreendo com a mesma clareza não se tratar de uma visão ou fenômeno de memória, nem de um ato maravilhoso ou sobrenatural, mas de um fato presente, positivo, natural e evidente. E que, com efeito, quanto ocorrera na Terra havia muito, só então poderia chegar ao conhecimento do observador colocado àquela longitude. Permiti, porém, intercalei uma questão incidente, para que, procedendo da Terra, testemunhasseis esses fatos. Foi indispensável franquear tal distância do nosso mundo à Capella com velocidade maior do que a da própria luz? Lúmen. Sobre isso já vos falei quando disse que eu acreditava tê-la transposto com a rapidez do pensamento e que no dia mesmo da minha morte eu me encontrei no sistema daquela estrela que tanto apreciei e admirei durante a minha estada na Terra. A velocidade da gravitação poderá dar uma imagem do que é a do pensamento, pois, vós o sabeis, é quase instantânea. Querens. Ainda uma objeção. Para que se possa ver assim, de tão alto, a superfície do nosso globo, é necessário estar o céu puro, sem nuvens e sem brumas. Lúmen. Não é indispensável. Órgãos especiais podem ver através de corpos opacos. A luz visível não é a única que existe. Há raios invisíveis percebidos, por exemplo, pela fotografia. Querens. Ah, mestre, verdadeiramente, embora tudo se explique assim, tal visão não é menos estupenda. Em verdade, é um fenômeno extraordinário esse de ver, atualmente, o passado presente, e de não o poder ver senão por esse modo pasmoso, e ainda o de não poder ver os astros tal qual o são no momento em que são examinados, nem tampouco vê-los tal qual foram simultaneamente, e sim apenas o que foram em épocas diversas, segundo suas distâncias e o tempo que a luz de cada um gastou para chegar à Terra. Assim, nenhum olhar humano vê o universo sideral tal qual é. Lúmen. O espanto legítimo que experimentais na contemplação desta verdade, meu amigo, é apenas o prelúdio, ouso dizê-lo, do que vai agora aprender. Sem dúvida, parece, à primeira vista, muito extraordinário, que, distanciando-se bastante no espaço,
encontre alguém maneira de assistir realmente a acontecimentos de eras desaparecidas e ressubir o rio do passado. Mas não reside nisso o fato que tenho a comunicar e que ides achar mais imaginário ainda se quiserdes ouvir mais extensamente a narrativa da jornada que se seguiu à minha libertação do cárcere terrestre. Querens, falai, eu vos peço, estou sequioso de vos escutar. Lumen. Depois de haver desviado meu olhar das cenas sangrentas da Praça da Revolução, eu me senti atraído para uma habitação de antiquado estilo, fazendo face para a Notre-Dame, exituada no terreno, ora ocupado pelo átrio. Diante da porta interior, para vento, havia um grupo de 5 pessoas que estavam meio deitadas sobre bancos de madeira, cabeça descoberta exposta ao sol. E porque pouco depois se levantassem e se dirigissem a seus lugares, reconheci em uma a pessoa de meu pai, tão moço qual jamais eu imaginara, minha mãe, mais jovem ainda, e um de meus primos, falecido no mesmo ano da morte de meu pai, aproximadamente há 8 lustros. É difícil, à primeira vista, reconhecer as pessoas, pois ao invés de serem vistas de face, são olhadas do alto, como que de um andar superior. Não me surpreendeu muito tal encontro. Recordei-me então ter ouvido dizer, na minha juventude, que meus parentes residiam, antes do meu nascimento, na Praça Notre-Dame. Com estupefação maior no sentir do que no poder expressar, senti minha vista fatigada e cessei de distinguir qualquer coisa, tal qual nuvens se houvessem estendido sobre Paris. Acreditei por minutos que um turbilhão me arrastava. De resto, já o haveis de certo compreendido, não possuía mais a noção do tempo. Quando revi distintamente os objetos, notei um grupo de crianças correndo na praça do Panteão. Esses colegiais me pareciam saídos da aula, pois conduziam bolsas e livros e tinham a aparência de regressar aos lares, saltitando e gesticulando. 2 entre eles atraíram minha atenção em especial, porque pareciam alterados por uma rixa qualquer e começavam uma luta particular. Um terceiro avançou para separá-los, mas recebeu um encontrão de ombros que o atirou ao chão. No mesmo instante vi uma senhora correr para o menino. Era minha mãe. Jamais, nunca, em meus 72 anos de existência terrestre, entre todas as peripécias, todos os espantos, todos os golpes imprevistos, todas as bizarrias de que foi tal existência pontilhada, entre todos os acontecimentos, todas as surpresas, acaso da vida, jamais experimentei comoção igual à que me sacudiu, quando nesse menino me reconheci eu mesmo. Querens, vós mesmo? Lumen. Sim, eu mesmo. Com os meus louros cabelos cacheados aos 5 de idade, meu lencinho bordado pelas mãos daquela mãe que correra a me acudir, minha blusinha azul celeste e meus punhos sempre amarrotados. Estava lá, o mesmo menino do qual vistes a imagem meio esvaecida na pequena miniatura colocada na lareira. Minha mãe veio, tomou-me nos braços, ralhando a meus camaradas, e me conduzia pela mão à nossa casa, então, situada na abertura atual da Rua do Ulme. Depois vi que, tendo atravessado o interior, nos achamos ambos num jardim onde havia muita gente. Querens. Mestre, perdoai uma reflexão crítica. Confesso que me parece impossível que alguém possa ver-se a si mesmo. Vós não vos podeis tornar em 2 pessoas. E uma vez que havieis atingido a idade septuagenária, a vossa condição infantil fora para o passado, estava desaparecida, anulada desde muito. Vós não podíeis ver uma coisa inexistente. Pelo menos não posso compreender que, sendo velho, vos fosse possível ver a própria personalidade com a idade atual de criança. Lumen. Qual razão vos impede de admitir esse ponto no mesmo grau dos precedentes? Querens, porque ninguém se pode ver num duplo simultaneamente criança e velho. Lumen. Vós não raciocinais de modo completo, meu amigo. Haveis assimilado o fato geral para admiti-lo, mas não observaste suficientemente que este último fato cabe de modo completo no primeiro. Admitis que o aspecto da Terra despende 864 meses para chegar a mim, não é certo? Que os acontecimentos não me chegam senão com este intervalo de tempo para sua atualidade? Em uma palavra,
que eu vejo o mundo tal qual ele era naquela época, admitireis paralelamente que, vendo as ruas de tal tempo, eu veja, na mesma ocasião, os meninos que corriam então nas ditas ruas. Não está bem esclarecido? Querens. Inteiramente. Lumen. Muito bem, então se eu vejo o grupo de crianças e eu fazia parte dessa infância, por que pretendeis não me veja tão bem quanto as outras? Querens. Mas vós não estáis mais nesse grupo. Lumen. Ainda uma vez esse grupo não existe mais atualmente, mas eu o vejo tal qual existia à época em que partiu o raio luminoso que hoje me chegou. E desde que diviso os 15 ou 18 meninos componentes do todo, não há razão para que o menino queira eu desaparecesse. Pelo fato de ser eu mesmo quem observa. Outros observadores vê-lo-iam em companhia desses camaradas. Por que quereis houvesse uma exceção quando eu próprio olho? Eu os vejo a todos, e a mim com eles. Querens. Eu não havia apreendido inteiramente o caso. É a evidência, com efeito. Abrangendo um grupo de crianças do qual fizestes parte, não poderíeis deixar de ver a vós próprio, desde que vieis a todos os outros. Lumen. Ora, compreendereis em que estranha estupefação devia precipitar-me uma tal visão. Esse menino era bem eu, em carne e osso, segundo a expressão vulgar e significativa. Era eu no início do meu, segundo lustro de idade. Eu me via tão bem quanto os companheiros do jardim que brincavam comigo. Não era miragem, visão, espectro, reminiscência, ilusão. Era realidade pura, positivamente a minha personalidade, meu pensamento, meu corpo. Estava lá, sob meus olhos. Se meus outros sentidos tivessem tido a perfeição da minha vista, parece-me que eu teria podido tocar-me e ouvir-me a mim próprio. Eu saltava naquele jardim e corria em torno do lago rodeado de balaustrada. Algum tempo depois, meu avô me colocou sobre os joelhos e me fez ler em um grande livro. Mas basta. Renuncio de escrever essas impressões. Deixo-vos o cuidado de as experimentar em vós mesmo, se estáis bem identificado com a realidade física desse fato. E me limito a declarar que jamais semelhante surpresa caiu sobre minha alma, uma reflexão. Principalmente me atarantou. Eu me dizia, esse menino sou eu e bem vivo. Ele cresceu e deve viver mais 11 vezes a idade que tem. Sou eu real e incontestavelmente eu mesmo. E de outro lado, eu que estou aqui com os 72 de vida terrestre, eu que penso e vejo estas coisas, sou tanto eu quanto sou essa criança. Eis-me, pois, em dois, lá embaixo, na terra, aqui, em pleno espaço, duas pessoas completas, e não menos distintas uma da outra. Observadores colocados onde estou poderiam ver esse menino no jardim tal qual o vejo e também me ver igualmente aqui, a mim, em dois. É incontestável. Minha alma está nessa criança igualmente aqui. É a mesma, a alma única, animando, no entanto, esses dois seres. Que estranha realidade. E não posso dizer que me engano, que estou em ilusão, que um erro óptico me domina. Ante a natureza e ante a ciência, eu me vejo, ora menino e ora velho, lá Yakimar, lá descuidoso e alegre, aqui pensativo e emocionado. Querens. É estranho, realmente. Lumen. E positivo. Buscai na criação inteira e encontrareis um paradoxo mais notável do que esse. Ora que é o tempo, suponde que um octogenário tem diante do olhar dois retratos, representando o primeiro, seu pai quando infante, saindo do primeiro lustro de idade, por exemplo, e o segundo, ele próprio, na idade atual de 80. Onde está a criança, onde está o velho? Sem dúvida, o genitor está mais idoso do que ele, mas esse tempo já passou, pois o genitor já faleceu. Suas duas existências foram sucessivas. É tudo o que poderíamos dizer. Ante esses dois retratos, o pai é a criança, um avô. Visto de mais longe, desaparecido o tempo, o passado dá lugar a um presente perpétuo. O tempo desaparece também em astronomia. Eu vos dizia há pouco que ocasiona bastante fadiga mensurar as posições precisas de pares de estrelas duplas que não existem mais. A luz que recebeis hoje partiu há séculos e séculos, e desde essa época,
O par foi destruído por uma conflagração cósmica que vereis dentro de um milênio. Mas estudais, apesar disso, o inexistente, e muitas vezes com verdadeira paixão. Não vos importa. Isso, aliás, é um prazer matemático. Não é inútil refletir a respeito dessas verdades. Elas nos elevam acima das contingências pueris da vida, que acrescentarei agora à minha narrativa. Eu me segui assim crescendo na vasta cidade parisiense. Eu me vi em 1804, ingressando no colégio, e fazendo minhas estreias no momento em que o primeiro cônsul se coroava com a dignidade imperial. Conheci essa fronte dominadora e pensativa de Napoleão num dia em que passou em revista o carrossel. Não me havendo jamais encontrado em sua presença, fiquei satisfeito em vê-lo atravessar meu campo atual de observação. Em 1810, eu me revi na formatura da Escola Politécnica e em palestrar no pátio com o melhor dos meus camaradas, Francisco Arago. Esse jovem já pertencia ao Instituto e substituía monge na escola, devido ao jesuitismo de Binet, do qual o imperador se queixava. Encontrava-me desse modo na plenitude dos brilhantes tempos da minha adolescência e dos meus projetos de viagem, de exploração científica, em companhia de Arago e Humboldt, viagens que este se decidiu empreender sozinho. Depois eu me reconheci mais tarde, sob os 100 dias, atravessando rapidamente o pequeno bosque do Velho Luxemburgo, a Rua do Oeste e a aleia do Jardim da Rua de São Jacques, e vendo-a correr minha bem-amada para me receber sob os lilazes em flor. Doces horas de solitude a dois, de confidências de coração, silêncios da alma, transportes do amor, efusões da tarde, vós vos oferecestes à minha vista emocionada, não mais no grau de saudades longínquas, porém na vossa atualidade absoluta. Assisti, de novo ao combate dos aliados na colina de Montmartre, a sua descida na capital, a queda da estátua da Praça Vendôme, arrastada nas ruas por entre gritos de alegria, ao campo dos ingleses e dos prussianos nos Campos Elíseos, a devastação do Louvre, a viagem de Gand, a reentrada de Luís XVIII. A bandeirada ilha de Elba flutua sob meus olhares, e mais tarde, porque buscasse no Atlântico a ilha solitária, onde a águia fora acorrentada, asas quebradas, a rotação do globo aproximou. De minha vista Santa Helena, onde identifiquei o imperador imaginando junto de um sicômoro. Assim passou cada ano presente ao meu olhar, acompanhando sempre a minha própria individualidade, no meu casamento, nas minhas iniciativas, minha vida de relação, minhas viagens, estudos, etc. Assisti ao desenvolvimento da história contemporânea. A restauração de Luís XVIII. Sucede o governo efêmero de Carlos X. As jornadas de julho de 1830 mostraram as suas barricadas, e não longe do trono do Duque de Orleans vi aparecer a coluna da Bastilha. Rapidamente passaram esses 216 meses. Apercebi-me no Luxemburgo, nessa avenida magnífica, que fora aberta por Napoleão e substituíra velhos mosteiros. Revi Arago no observatório e a turba que se apertava às portas do Nouvel Anfiteatro. Reconheci a Sorbona de Guzan e de Guizot. Depois meu coração se constringiu ao ver passar o enterro de minha mãe, senhora austera, e talvez um pouco severa demais em seus julgamentos, porém que eu sempre muito amei, conforme sabeis. A singular pequena revolução de 1848 surpreendeu-me, não menos vivamente do que quando me pareciam ser os próprios acontecimentos. Reconheci na Praça da Bolsa Lamoricière, falecido no ano passado, e nos Campos Elíseos Cavaignac, também já desaparecido, há um lustro mais ou menos. O 2 de dezembro veio encontrar-me observador na minha estação celeste, tal qual eu o havia sido na minha torre solitária, e sucessivamente se escoaram assim acontecimentos que me haviam emocionado, e outros de mim desconhecidos. Querens, e esses acontecimentos passavam com rapidez ante vosso olhar? Lumen. Não saberia apreciar a medida do tempo, mas todo esse panorama retrospectivo se sucedeu de certo em menos de um dia, ou horas talvez. Querens. Nesse caso, não compreendo melhor. Perdoe a um velho amigo esta interrupção um tanto viva, mas, segundo havia imaginado, pareciam-me ser os próprios acontecimentos que se apresentavam aos vossos olhos.
e não um simulacro unicamente, em virtude do tempo necessário ao trajeto da luz, esses sucessos estavam atrasados quanto ao momento da sua ocorrência. Se, pois, 864 meses terrestres passaram sob vosso olhar, eles deviam ter gastado esse período de tempo para vos aparecerem, e não algumas horas. Se o ano 1793 vos surgiu em 1864, o ano de 1864, em retrocesso, não deveria, consequentemente, aparecer antes de 1936. Lumen. Vossa objeção nova tem fundamento e demonstra que haveis perfeitamente compreendido a teoria desse fato. Sei que estáis satisfeito por havê-la formulado. Também vou explicar por que não me foi necessário aguardar 864 novos meses para rever minha vida, e por que, sob o impulso de uma força inconsciente, eu a pude rever em menos de um dia. Continuando a seguir o desenrolar da minha existência, cheguei aos últimos tempos, notáveis pela transformação radical feita em Paris. Vi meus velhos e queridos amigos, vós inclusive, minha filha e seus lindos filhinhos, minha família e meu círculo de conhecidos. Enfim, chega o momento em que, pela percepção dos raios ultravioleta, atravessando os mundos, eu me vi, deitado no meu leito de morte. Penetrei na câmara mortuária e assisti à derradeira cena, o que equivale dizer que eu regressara à terra. Atraída pela contemplação que a empolgava, minha alma havia depressa esquecido a montanha dos anciães e capela. Tal qual acontece por vezes em sonho, abalava-se com o que via. Disso não me apercebi imediatamente, tanto a estranha visão absorvera todas as minhas faculdades. Não vos posso explicar qual o poder que permite às almas transportarem-se tão rapidamente de um lugar a outro, mas a verdade é que eu voltara à terra em menos de um dia, e que penetrei em meu aposento de dormir, no preciso momento de ser amortalhado. Por isso que em tal viagem de regresso caminhava ao encontro de raios luminosos, eu encurtava sem cessar a distância que me separava da terra. A luz tinha cada vez menos percurso a vencer e restringia assim a sucessão dos acontecimentos. No meio do caminho, os raios luminosos, chegando-me apenas com a metade do atraso, 432 meses, não mais me mostravam a terra dos 864 anteriores, mas a daquela metade de tempo. Nas 3/4 partes do percurso, os aspectos eram os de 216 meses, de retardo. Na metade do último quarto do tempo, chegavam com a diferença de 108 meses decorridos, e assim por diante, de modo que a minha existência se condensou em menos de um dia, em consequência da volta rápida de minha alma vindo ao encontro dos raios luminosos. Querens, essa combinação de marchas não é menos estranho fenômeno? Lumen, não vos acode ao espírito outras objeções ouvindo-me? Querens, confesso que essa combinação foi a última, ou pelo menos me intrigou de modo a excluir qualquer outra no momento. Lumen, eu vos farei notar a existência de umas outras astronômicas que revelarei imediatamente para que não reste dúvida. Tal combinação depende do movimento da Terra, não somente o movimento diurno. Do globo deveria impedir-me de bem apanhar a sucessão dos fatos, mas também esse movimento, sendo desmesuradamente acelerado pela rapidez do meu regresso rumo à Terra e 864 meses escoando-se em menos de um dia, refleti ser surpreendente que eu de tal não me apercebesse. Mas, tendo visto apenas um número relativamente restrito de paisagens, de panoramas e de fatos, é provável que, retornado ao nosso planeta, eu me mantivesse por muito rápidos instantes isolados sobre pontos que sucessivamente me interessaram. De qualquer modo, devia render-me à evidência e constatar que sem fadiga havia assistido à sucessão célere dos sucessos do século e da minha própria existência. Querens. Essa dificuldade não me escapara, e pensei que haveis navegado no espaço à maneira de um balão arrastado pela rotação do globo. Certo, a inconcebível rapidez com que deveis ter sido levado é das de causar vertigens, mas não me limito, todavia, a essa hipótese, meditando sobre vossa afirmativa, assinalando que a vossa visão, e assim a vossa insciente aproximação da Terra,
Eram devidas à intensidade de atenção sobre o ponto do globo onde vos víeis de novo. Não é inadmissível que vos mantivesseis constantemente preocupado com o dito ponto. Lumen. A esse respeito não vos afirmo coisa alguma, pois de tal permaneci inconsciente, mas sobre isso penso diferente. Não revi todos os acontecimentos da minha existência, mas apenas um pequeno número, dos principais que, sucessivamente escalonados, me mostraram o conjunto da minha vida. Apresentaram-se quase todos sobre o mesmo raio visual. Tudo quanto sei é que a atenção indizível, que me prendia soberana e imperiosamente à terra, agia na forma de uma corrente que me religasse a ela, ou, se preferis a expressão, com o poder dessa força ainda misteriosa da atração dos astros, em virtude da qual os pequenos tombariam diretamente sobre os mais importantes, se não fossem retidos nas suas órbitas pela força centrífuga. Querens. Cogitando desse efeito da concentração do pensamento relativamente a um ponto único e da atração real que ele sofre logo com relação a esse ponto, creio assinalar que aí está um eixo principal do mecanismo dos sonhos. Lumen. Dissestes a verdade, meu amigo, e vos posso afirmar, eu, que durante largo tempo fiz dos sonhos o assunto especial de minhas observações e estudos. Quando a alma, liberta das atenções, preocupações e tendências corporais, vê em sonho um objeto que a encanta e para o qual se sente atraída, tudo desaparece em torno de tal objeto, que permanece só e se constitui o centro de um mundo de criações. Ela o possui inteiramente e sem reservas. Contempla-o, dele se apossa e o faz seu. O universo inteiro se apaga da reminiscência, para deixar um domínio absoluto ao objeto da contemplação da alma. E, tal qual me aconteceu em meu regresso à Terra, não vê mais do que o dito objeto. Acompanhado das ideias é das imagens que engendra e faz sucessivamente surgir. Querens. Vossa rápida viagem à capela, e assim vosso regresso não menos veloz à terra, tinham, pois, por fundamento causal essa lei psicológica, e agistes mais livremente ainda do que em sonho, porque vossa alma não mais estava peada pelas engrenagens do organismo. Recordo-me de que, em nossas conversações passadas, vós, com efeito, dissertastes muitas vezes a respeito da força da vontade. Assim, pudestes retornar ao leito de morte antes que vosso envoltório mortal fosse sepultado. Lumen. Regressei, e bendisse as saudades sinceras da minha família. Acalmei as dores da nossa amizade ferida, esforcei-me por inspirar a meus filhos a certeza de que eu não era mais aquele envelope mortal, e que eu habitava a esfera dos espíritos, o espaço celeste, infinito e inexplorado. Assisti ao meu próprio enterro e assinalei aqueles que se diziam meus amigos e que, por uma ocupação de medíocre importância, não se deram ao incômodo de levar meus despojos terreais à derradeira morada. Ouvi as variadas conversações que versavam sobre o meu cortejo funerário. Pareceu-me que muitos se entretinham principalmente com os seus interesses personalíssimos, mas verifiquei a presença de irmãos de pensamento no convívio dos quais sempre me encontrava, e embora nesta região de paz não tenhamos avidez de elogios, eu me senti feliz em constatar que uma suave lembrança da minha passagem pela terra lhes havia ficado na memória. Quando a pedra do túmulo caiu e separou a terra dos mortos da terra dos vivos, dei um derradeiro adeus ao meu pobre corpo adormecido, e porque o sol já descesse para o seu leito de púrpuras franjado de ouro, permaneci na atmosfera até a noite próxima, mergulhado na admiração dos belos espetáculos que se desdobravam nas regiões aéreas. A aurora boreal estendia por cima do polo o seu turbante prateado. Estrelas errantes choviam de Cassíope e a lua cheia, vagarosa, se elevava no oriente, qual um novo mundo surgindo das ondas. Vi Capela cintilante, que me fixava com o seu luminoso olhar tão vivo, e distingui as coroas que a circundavam, príncipes celestes de uma divindade. Então esqueci de novo a Terra, a Lua, o sistema planetário, o Sol, os cometas, para me deixar prender sem reservas a intensa atração da refulgente estrela,
e fui transportado no seu rumo pela ação do meu desejo, com uma rapidez maior do que cada setas elétricas. Depois de algum tempo, cuja duração não me foi possível verificar, cheguei ao mesmo anel e à montanha onde estivera na antevéspera, e vi os anciães ocupados no segmento da história da Terra, no período retardado de 860 meses. Estavam vendo os acontecimentos da cidade de Leão, do dia 23 de janeiro de 1793. Confessar-vos-ei qual a causa misteriosa da minha atração para com a estrela Capela. Maravilha! Existem na criação ligações invisíveis que não se rompem, qual acontece com os laços mortais, correspondências íntimas que subsistem entre as almas, apesar da separação pelas distâncias. Na noite desse segundo dia, porque a lua esmeralda se incrustasse no terceiro anel de ouro, tal é a medida sideral do tempo, surpreendi-me percorrendo solitária avenida envolta de flores e perfumes. Flutuei nela alguns instantes, quando vi aproximar-se de mim a minha tão amada e cara Eivlis. Estava linda qual outrora. As primaveras desaparecidas resplenderam ante meus olhos. Não me deterei a descrever a alegria de tal reencontro, pois não é cabível aqui. E talvez um dia nos entretenhamos em falar a respeito das afeições ultraterrestres que sucedem às da vida carnal. Desejo apenas salientar, a propósito do reencontro, em ligação com esta tese, que bem depressa procuramos juntos no céu à terra, a nossa pátria adotiva, onde desfrutáramos dias de paz e ventura. Estimamos, com efeito, dirigir nossos olhares rumo desse ponto luminoso onde a nossa condição atual nos permitia distinguir um mundo. Sentíamos prazer em consorciar o passado da nossa saudade ao presente que nos chegava nas asas da luz. E no êxtase em que nos mergulhava essa singularidade tão nova para ambos, buscávamos ardentemente ressurgir ante avistar os acontecimentos da nossa mocidade. Assim revimos então os amados tempos do nosso primeiro amor, o pavilhão do convento, o jardim florido, os passeios dos arredores de Paris, tão faceiros e formosos, e nossas viagens, sozinhos os dois, através dos campos. Para reconstruir esses períodos bastava avançarmos juntos no espaço em direção da Terra, até as regiões em que tais aspectos, trazidos pela luz, estavam gravados. Aí tendes revelada, meu amigo, a estranha observação que vos havia prometido. Eis a aurora aqui, se avizinha, e já a estrela de Lúcifer empalidece sob a alba rósea. Volto às constelações. Querens. Ainda uma palavra, ó Lumen, antes de findar esta palestra. De vez que os aspectos terrestres só se transmitem sucessivamente no espaço, deve haver, pois, um presente perpétuo para as vistas escalonadas. Nesse espaço, até um limite fronteirado apenas pela extensão da visão espiritual. Lumen. Sim, meu amigo. Coloquemos, por exemplo, um primeiro observador na distância da Lua. Ele se aperceberá dos fatos terrestres 1 segundo e 1/4 depois de ocorridos. Situemos um outro em distância quádrupla. Esses acontecimentos sofrerão uma demora de 5 segundos. Um terceiro os verá com a diferença de 10 segundos. A uma distância dupla ainda da precedente, o quarto observador os distinguirá com o intervalo de 20 segundos. E assim sucessivamente. À distância do Sol, já existe uma diferença de 8 minutos e 13 segundos. Com relação a certos planetas, a demora será de muitas horas, conforme assinalamos já. Mais longe são necessários dias inteiros. Para além ainda, meses, mais de 1 ano. Das estrelas mais próximas, só se percebem os acontecimentos terráqueos, 2 lustros depois de realizados. Há estrelas bastante longínquas, as quais a luz atinge com o retardo de alguns séculos e mesmo em dezenas de séculos. Nebulosas existem onde a luz chega somente depois de uma viagem de milhões de ciclos anuais. Querens. De sorte que, para ser testemunha de ocorrências históricas ou geológicas dos tempos passados, bastaria que esses observadores se afastassem suficientemente. Não se poderia rever verdadeiramente o dilúvio, o paraíso terrestre, Adão e... Já vos disse, meu velho amigo, que a chegada do Sol ao hemisfério põe em fuga os espíritos.
Uma segunda palestra permitirá aprofundar melhor um assunto do qual só vos pude apresentar hoje o esquema geral e que é fértil em novos horizontes. As estrelas me chamam e já desapareceram. Adeus, Kerens. Adeus.